Quando falamos de julgamento público, eu noto que o povo julga sem antes olhar para si. É ver que eles mesmos não podem julgar, já que cometeram erros parecidos, ou até mesmo os mesmos erros. Julgam como se nunca tivessem cometido erro algum, e que são isentos de qualquer julgamento. Porque aqueles que são falsos virtuosos não enxergam que muitas vezes o pecado que eles estão escondendo é muito maior do que aquele que eles estão julgando. Trazendo essa discussão mais para perto, noto que a hipocrisia pública é mais presente na sociedade brasileira. Talvez seja apenas impressão por estar mais presente no meu dia a dia. Mas é fácil notar isso em uma sociedade onde todos se acham bons. E que a corrupção está sempre presente no outro, e não em nós mesmos. Onde o povo reclama da corrupção do político, mas pratica a sua diariamente. E se essa mesma pessoa estiver no lugar do político, provavelmente seria corrupto da mesma forma, já que pratica a sua corrupção em menor escala, se baseando em uma falsa lógica ou justificativa. Porque no final das contas, só enxergamos no outro aquilo que de fato somos. O brasileiro reclama que as coisas estão ruins, mas não faz nada para mudar, porque a mudança começa por nós mesmos. E não digo isso de uma forma clichê, de quando as pessoas dizem isso apenas como uma frase que é usada pelo efeito emocional que a própria palavra causa, mas sim no sentido em que, se temos uma sociedade que é corrupta desde os níveis mais baixos até os mais altos da sociedade, como podemos melhorar como nação puramente através da política? Com o povo corrompido, de nada adianta culpar a política. Um autor que exemplifica bem isso, apesar de não se referir especificamente ao povo brasileiro, mas em relação às pessoas em geral, é o Nelson Rodrigues, onde através de seus escritos expõe a hipocrisia do povo. Em uma de suas histórias, ele conta que tem um homem que desconfia que a sua mulher está traindo ele. Até que um dia, de tão desconfiado, ele resolve seguir a própria mulher e vai armado. Ele a vê entrando num prédio e consegue entrar também. Chegando lá, ele descobre qual andar que ela parou, e aí ele coloca o ouvido na porta e ouve a traição de sua mulher. Enfurecido, ele quebra a porta e aponta a arma para os dois. O amante da mulher consegue fugir. Então a discussão do casal se inicia, e nisso a mulher, com medo de morrer, pula pela janela. Mas como era o primeiro andar, ela não morre. Então ela fica estirada na calçada sangrando, e nisso o marido desce. Quando chega lá, ela pede perdão a ele, e os dois começam a chorar, e ele acaba perdoando ela. Mas o povo que estava assistindo tudo ao redor não perdoa a moça. Eles começam a gritar: "Sua vagabunda, adúltera! Não perdoa ela não, mata ela!" Então o que ele tenta dizer com essa história é que para o povo não tem perdão. O povo não se coloca no lugar de quem está sendo julgado, mesmo tendo cometido algo parecido, e por muitas vezes o mesmo ato. Até mesmo quem foi traído teve misericórdia. Isso se assemelha bastante com o que vemos nos dias de hoje na internet, o que vemos com o cancelamento. Essas pessoas que apontam o erro da pessoa cancelada, por muitas vezes no seu dia a dia, cometem atos muito piores. A hipocrisia brasileira vai além disso. Diria que por conta de uma cultura de nunca dizer a verdade, porque a verdade ofende, e as pessoas levam para si, por mais que aquela verdade não esteja sendo referida a elas. Isso é como o falso moralismo. Um bom exemplo seria quando alguém te ofende subentendidamente e você revida com um xingamento. As pessoas em volta vão achar você mais errado do que a própria pessoa que te ofendeu no início, porque eles são falsos moralistas. O palavrão para eles é pior do que o cinismo, porque você está sendo direto e dizendo a verdade. O brasileiro gosta de esconder as coisas. Por isso a verdade ofende tanto, porque revela aquilo que as pessoas têm dentro de si. O brasileiro gosta de cometer o pecado escondido, fora dos olhos do público, porque se estiver fora do julgamento do povo, aí é quase que permitido. Isso fica evidente quando os programas de televisão podiam ter atos sexuais subentendidos, como a banheira do Gugu, onde as pessoas se esfregavam dentro de uma banheira às 3 da tarde. Mas se alguém fosse falar algum palavrão, como era proibido na TV brasileira até pouco tempo atrás, as pessoas iam se horrorizar e se ofender. Então o problema principal não é apenas o pecado em si, é aquele que peca e justifica o seu pecado, ou acha que pode pecar porque tem o direito de fazer isso. Aquele que peca e reconhece seu pecado, por mais que tenha as suas recaídas, é mais digno do que aquele que justifica o pecado. Então, como diria o próprio Nelson Rodrigues, mintam por misericórdia.